Então, o Jones Manuel segue debatendo com o Wilker Leão, dando uma surra no Wilker Leão. Então, a gente vai compartilhar esse momento de vergonha alheia aqui, entre todos nós. Então, bora lá. Se você não é inscrito do canal ainda, se inscreva, deixe o seu like. Inclusive, aí na live, estou vendo você que não deixou o like. E deixe seu comentário aí também, dizendo o que você pensa disso daí tudo. Bora lá. Vamos lá? Wilker, você tem 3 minutos para uma pergunta. A gente tá indo pra 8ª rodada de perguntas, tá? Quer dizer, desculpa, Não, meu 9ª tempo tá rolando rodada. aí. 9ª rodada Tema de livre perguntas. agora, né? Vamos lá. Tema livre. Eu vou fazer perguntas Nona agora rodada de sobre perguntas. tema livres Já foi e é isso. Punhado já. Já deu. Pode ser? Começou, na verdade, a gente vai Wilker fazendo a pergunta agora. A gente é a inicia a 15ª rodada. É, porque eu tô contando pra cada lado. Entendi, sim, mas é. você entendeu aqui? Cada lado já fez um punhado, é verdade. Deixei de sim, passou Entendeu até aqui? mais. Dos dois. Pode ser, Wilker? Pode. Deixa eu só recapitular aqui que vocês me interromperam. Não, pode ficar tranquilo aí. Galera, vai dando like, se inscreve e... Ah, Tá vamos bom lá. pra caramba, hein, mano. O negócio Pode tá ir. ruim não. Vamos lá? Tranquilíssimo. É No seu completamente, tempo. Vamos lá? Bora. 3 minutos. Beleza? é completamente bizarro essa Foge, lógica. Wilker, foge, Wilker, foge. Se eu estivesse no lugar dele, eu fingia um derrame pra tentar fugir, né? Eu sairia do local de ambulância. Mas vamos lá. De deturpar toda a realidade daquilo que eu apresento. Você começou sua pergunta falando sobre o quê? Você não se lembra da sua própria pergunta? Fuga de cérebros, dando sua lacradinha como sempre, inclusive. E aí aqui a gente já vê quem que é o lacrador da história. Que eu sou acusado disso o tempo todo. Eu fiz isso uma vez sequer aqui. Eu faço isso alguma vez sequer na minha trajetória, enquanto web comunista faz isso o tempo todo. Então essa é a realidade. Mas você falou sobre a fuga de cérebros. O que esse cara produz? Você tratou nesses termos concretos ou você falou sobre fuga de cérebros brilhantes? Os cérebros mais capacitados saem do país, consequentemente, eles produzem algo brilhante. Algo que poderia estar sendo reconhecido aqui e está sendo reconhecido lá fora. Então essa é a lógica básica que o Jones quer deturpar o tempo todo com sofisma. Mas vamos lá para... Peraí, eu tava distraído com o chat, eu não ouvi o que ele disse. Deixa eu ver de novo o que ele falou aqui. Você falou sobre fuga de cérebros brilhantes. Os cérebros mais capacitados saem do país, consequentemente, eles produzem algo brilhante. Algo que poderia estar Não é sendo possível. reconhecido aqui e está sendo reconhecido lá fora. Então, essa é a lógica básica que o Jones quer deturpar o tempo todo com sofisma. Mas vamos lá para a pergunta Brilhantes. aqui, que eu queria, já que está em tema livre, conectar com uma questão recente aí, e está ligada à educação também, que é a sua controvérsia ali em relação à produção acadêmica, ao livro do Thiago Braga, né? Você faz um questionamento sobre a editora tema dele, bom. como se fosse uma editora que não tem pares para fazer a avaliação da qualidade daquela obra, não é... Não, assim, a editora Dialética não possui revisão por pares, né, nos seus livros publicados, tá? Tipo, é muito claro, muito evidente isso daí. baseado em princípios científicos ali, de avaliação científica para verificar a qualidade. É uma editora comercial, tá? Editoras comerciais não possuem revisão por pares. E ao mesmo tempo, logo na sequência que você faz todo esse questionamento sobre algo formal de forma totalmente abstrata, é abstrato o que você faz nesse vídeo, você fala que vai discutir, vai discorrer agora acerca do autoritarismo com base em um artigo científico que é de uma revista, na verdade, que se chama Crítica Marxista, vinculada ao Instituto de Ciências Humanas da Unicamp, onde a gente sabe que tem um viés claríssimo. Ipsis literis na descrição do próprio site da Universidade Federal de Campinas, quando eles descrevem o que é essa revista aqui. Que ela foi fundada por um grupo de intelectuais socialistas, na maior parte professores de universidades públicas. Como que esse pode ser encarado como um Não artigo pode. idôneo? Não pode, não pode. Intelectuais de mesma vertente política não podem se juntar para, afinal de contas, fundarem uma revista acadêmica, né? É isso. De uma revista que fez uma avaliação pelos pares corretas ali para a gente discutir o que é totalitarismo nesses termos. Claro, ele não tem ideia do que é uma avaliação por pares. Ele não tem ideia do que significa isso. E abstratamente você critica uma editora como se ela não fosse capaz de fazer isso só porque ela produz conhecimento para o outro lado.
Explica isso pra gente. 2 pesos e 2 medidas. Uma revisão por pares, caso não estejamos todos familiarizados com esse conceito, ela ocorre da seguinte forma. Você tem uma produção acadêmica, você escreve a tua produção acadêmica lá, né, os resultados da tua pesquisa. Você envia o teu artigo para a editora, você escreve ele, vai diagramar ele no formato de artigo que é permitido pela editora, né, publicado pela editora. A editora vai receber o teu trabalho, ela vai enviar o teu trabalho para alguns especialistas na área que trabalham por fora, geralmente, quase sempre mesmo. Tipo, desconheço casos em que há remuneração. Praticamente sempre esse trabalho ele é feito de forma voluntária. O autor do artigo ele é ocultado para não ter viés. Esses especialistas avaliam esse artigo e trazem o teu parecer para a revista. Esse artigo, se os achados dele procedem de acordo com os especialistas que avaliaram o artigo anonimamente, se esse artigo, os resultados procederem, ele vai ser publicado. Se não, ele vai ser reenviado para o autor do artigo com algumas correções. Eventualmente, os revisores pedem para que o autor do artigo ele realize mais experimentos, ele aprofunde a análise em alguns aspectos, tá? Basicamente é assim que acontece. E sim, e são geralmente professores ou doutorandos que são convidados para atuarem como avaliadores, né? Geralmente esses avaliadores são autores que já publicaram no periódico, né? E que já publicaram em vários outros periódicos nesse assunto em específico. Então, por exemplo, se você mandar para uma revista, seja o assunto que você está tratando um assunto sobre, sei lá, socialismo na União Soviética, alguma coisa assim. O pessoal que eles vão encontrar para fazer essa revisão por pares são pessoas que são especialistas nessa área em específico, tá? Tipo, para muitas áreas, tem poucos especialistas vivos dispostos a fazerem trabalho de revisão nesse aspecto, tá? Por isso que é tão difícil de a gente ter revistas com revisão por pares. No caso de uma editora comercial, como é o caso da editora Dialética, não é o caso, não é o que acontece, né? Os trabalhos, né, os livros, eles são publicados e eles são revisados no sentido se vai vender comercialmente, tá? Essa é a revisão que eles fazem. Fazem revisão talvez ortográfica, não sei se faz no caso, né? Esse tipo de coisa. E revisão comercial também, para ver se o negócio vai vender bem mesmo, tá? Então, isso é uma revisão por pares, né? E isso é uma revisão comercial. Mas vamos lá. Johnny, 5 Tem minutos. 5 minutos, Ô, gente, eu peço desculpa pra vocês para tá rindo, é porque é difícil. Gente, Tiago Braga, pra quem não conhece, é um falsificador, né? Um pseudo-historiador. Eu lancei recentemente alguns vídeos mostrando as falsificações dele. Tá subindo agora pras minhas redes o vídeo que eu lancei, Tiago Braga, o falsificador que fugiu ao debate. É um vídeo longo, salvem ele, não dá pra ver agora. Salvem ele pra assistir depois, em que eu mostro as falsificações do Tiago Braga. Aí, o Wilker Leão, ele reclamou que o artigo do Domênico Lossurdo para uma crítica à categoria de totalitarismo está numa revista chamada Crítica Marxista. Como você pode perceber, Wilker, Domênico Lossurdo não é um nome brasileiro, ele é italiano. Ele era presidente da Associação Internacional Marx Hegel. É disso que ele tá falando, caramba. Vamos lá. Professor da Universidade de Urbino, na Itália. Ele era considerado, enquanto vivo, um dos maiores especialistas em Hegel da Europa Ocidental. Intelectual e filósofo renomado internacionalmente, com seu livro publicado em mais de... seus livros, né, no plural, publicado em mais de 25 países. No Brasil, ele era publicado por 4 das mais importantes editoras acadêmicas, inclusive a editora da UFRJ, que é a maior universidade federal do Brasil, publicado pela editora Unesp, que é também uma das mais importantes universidades de São Paulo, além de ser publicado por editoras com vinculação político-partidária. Também foi publicado pela editora Rivan, pela editora Ideias e Letras, pela editora Anita Garibaldi e pela editora Boitempo, coisa que o Tiago Braga nunca foi, né? Publicado por editoras acadêmicas, porque, enfim, ninguém publica aquilo. Então, veja, sim, existem pensadores que são marxistas, né? O fato dele ser marxista não invalida o artigo dele.
Nem diz que Quem diria, né? Quem diria? Caramba, é muito comum, os caras só fazem envenenamento de poço, velho. É marxista, logo tá errado. É isso. tem um viés, porque todo mundo tem um viés, Wilker. Não existe neutralidade na ciência. Presta atenção aqui agora, viu? Você não aprendeu isso na aula, que você ficava atrapalhando, agora que você tem que ficar caladinho, você vai aprender. Não existe neutralidade na ciência. O que existe é rigor científico, rigor teórico. Né? Eu posso ser de esquerda, você de direita, isso não diz nada se meu conteúdo é bom e o seu é ruim, se o seu é bom e o meu é ruim. O que vai dizer é a concepção teórico-metodológica que está ali envolvida na pesquisa. É se a pesquisa é boa, se os argumentos estão bem colocados, se a bibliografia foi bem usada, se pesquisou o estado da arte sobre o tema. Então, se eu estou falando sobre totalitarismo, por exemplo, eu preciso consultar os principais autores e autoras sobre o tema. Eu preciso, por exemplo, passar necessariamente pela obra de Hannah Arendt, fazer uma crítica, uma concordância à obra dela. O artigo do Lossurdo é muito bom. Lossurdo era um filósofo, morreu recentemente, uma pena, internacionalmente reconhecido. Inclusive, tem um livro publicado dele no Brasil, Colonialismo e Luta Anticolonial, lançado pela Boitempo Editorial, que foi eu que organizei. Tá subindo esse livro agora nas minhas redes sociais. Então, assim, eu começo a rir, e novamente eu peço desculpas, que eu sei da seriedade do debate, peço desculpas ao público, porque é engraçado, porque tu pensou assim, bala de prata, olha aqui, ó. Ele fala que a editora do Tiago... Sim, ele deixou pro final do debate. Esse era o trunfo dele. Esse era o trunfo. O Publica não é acadêmica. Veja, eu não tenho problema nenhum com a editora Dialética, é uma editora comercial. Existem. Há no Brasil editoras comerciais, como é o caso da Dialética, e há no Brasil editoras acadêmicas. Na estrutura brasileira, as editoras acadêmicas são ligadas às universidades, né? Então, em cada estado, você tem a produção acadêmica muito centralizado em universidades, ou, por exemplo, no caso de Pernambuco, a Fundage também, que é a Fundação Joaquim Nabuco. Então, o circuito acadêmico no Brasil no Brasil não, desculpa, em Pernambuco é a editora da UFPE, a editora da Rural, a editora da UPE e a Fundage. Você tem também o circuito comercial, acontece. O problema do Tiago Braga é que ele é um falsificador, ele é um falso historiador e que ele tenta se legitimar O cara sequer tem diploma de historiador. a partir de um reconhecimento acadêmico que ele não tem. E até aí, zero problema. Veja, não tem problema não ter reconhecimento acadêmico. Tem vários pensadores importantes da história brasileira que não tiveram, à sua época, reconhecimento acadêmico, como Jacob Gorender e Clóvis Moura. Mas eles eram bons, não é o caso do Tiago Braga. Então, veja, me causou até um certo constrangimento você falar assim, caramba, eu vou pegar ele, eu vou dizer que para ele criticar o Tiago Braga, ele citou um autor marxista que publicou, foi traduzido, viu? O texto original foi publicado em italiano, que traduzia um texto marxista, agora eu peguei ele. O texto é ruim. Ô, Wilker, qual é, vamos lá, eu imagino que você leu o texto. Qual é a principal crítica do Domênico Lossurdo da categoria totalitarismo? Resume pra gente, por... Nossa, fudeu. Agora fudeu. Ai, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Nossa, fudeu. Acho que ele não vai responder. Não vai responder, tá? Por favor, em um minutinho, a principal crítica do Domênico Lossurdo, no texto que você citou, a categoria de totalitarismo. E não fuja da... Não, gente. Não fuja, tá bom. Que vergonha. Ai, meu Deus. Lá vem, lá vem. Sim, Marcos, eu concordo com você. A Dialética é editora de autor, né? Assim... Tem toda a cara de ser esse tipo de editora que a gente não pode falar aqui em live por conta do... Vou te processar, amigão. Tem toda a cara de ser esse tipo de editora. E sim, é editora de autor, né? Tipo, não avalia o vídeo, ela cobra do autor e se o autor paga, ele publica. Ou seja, o autor paga as cópias, né, do livro. Tipo, é isso. Resposta não, por favor. Jones, quem foge aqui é você e foge o tempo todo de entender o que são as regras. Não é possível que eu vou ter que desenhar mesmo. Você não faz perguntas durante a sua resposta. Isso é muito básico. E a questão aqui não é discutir o mérito da obra X ou da obra Y. É a qualidade, basear a qualidade desse mérito na forma. Na editora que fez a sua avaliação em forma. Mas qual que é a crítica do Lossurdo sobre a categoria de totalitarismo?
da qualidade daquela obra ou não. É você que faz isso. Você tem 2 pesos e 2 medidas para fazer essa avaliação. O julgamento é com base nisso. Por que a editora Dialética, que deu o espaço para ele e, consequentemente, ele não teria o espaço nessa editora, nessa revista aí, nenhuma editora de universidade que não permite, como eu já demonstrei aqui, cansei de demonstrar com base em autonomia administrativa, com base em como funcionam os processos de seleção para você se vincular a uma linha de pesquisa, a capacidade docente de orientação. Como que você vai publicar um artigo num segmento que divirja dessa linha de pesquisa por essas editoras? Fugiu. Como? Me explica. Não tem como, é impossível. Então, a lógica é essa. Ao mesmo tempo que você faz essa crítica, você se utiliza de um artigo que foi publicado e está vinculado a pessoas que têm uma visão completamente parcial deste assunto. Eles são Tá, mas qual que é a crítica do Domênico Lossurdo à categoria de totalitarismo? marxistas, está aqui na descrição da própria revista. É você que faz uma avaliação de forma para julgar o mérito da obra historiográfica do Tiago. E aí você diz que ele é um falsificador. Com base em quê? Isso dá bilhão? Qual que é o dado? Ué, não é o seu chavão? Mas é com base em quê? É com base na editora que ele publicou. Mas que grande argumento, que baita argumento. A gente pode utilizar isso para qualquer merda marxista, então, já que tá valendo. Na revista Crítica Marxista, o que vai acontecer? Os professores vinculados ao departamento da universidade, que são socialistas abertamente, vão fazer avaliação enquanto pares do trabalho do outro colega marxista? Agora sim a gente não tem ideia de como que funciona a avaliação por pares. Não tem ideia. Demonstrou muito bem isso aqui. Mas ainda fica a questão. Qual que é a crítica do Domênico Lossurdo sobre a categoria do totalitarismo? A gente tem rigor científico nessa obra. Tá valendo. Sua pergunta, Jones. 3 minutos pergunta. Tá, vamos lá. Ô Wilker, eu vou continuar nesse tema. Vamos lá. Aliás, eu vou realizar agora seu desejo. Você passou o debate inteiro sobre educação, querendo falar sobre factoide, querendo falar sobre pedagogia marxista e por aí vai. Você não respondeu qual é a principal crítica do Domênico Lossurdo à categoria totalitarismo. Perfeito? Tô refazendo a pergunta. Mas eu tenho 3 minutos para fazer a pergunta. Você tem 5 minutos para responder. Eu vou fazer isso aqui só em 1 minuto. Me diz quais são as principais correntes marxistas na pedagogia, né? E por que elas são um problema? E aí, se tu quiser... Na cara não, Jones, porra. Sei lá... Jones, as principais correntes é muita coisa e tal. Vamos lá. Debate basicamente a pedagogia soviética, Vygotsky, Makarenko, tal. E no Brasil, traz o debate para Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto. Fundamentalmente. E Demerval Saviani também, que é importante, né? Um teórico. Tá vivo, inclusive, se não me falha a memória. Então, assim, quais são os principais problemas da pedagogia marxista? Quais são suas principais teses, suas principais leituras, seus principais autores? Piaget não é marxista, viu? Só pra você saber. Então, vamos lá. Quem são os principais autores, teses da pedagogia marxista no Brasil, no mundo e, se quiser colocar também, na América Latina? Eu vou lhe dar essa oportunidade de você agora fazer uma crítica à pedagogia marxista, à doutrinação marxista nas universidades. Eu quero 5 minutos. É fantástico como o nosso web comunista aqui quer transformar o debate, que é sobre educação e dominação a partir de um enviesamento de esquerda do conhecimento, em comunismo agora. Em que momento eu me propus a fazer uma crítica complexa Fugiu de novo. do marxismo, que é inclusive a única coisa que você faz da sua vida, estudar isso daí, em momento, com todo respeito, não tenho nada contra as pessoas estudarem isso. Qual que é o meu problema dentro da universidade? Deveria ser o problema... Ou seja, ele critica um negócio que ele sequer parou para ler a respeito, né? Basicamente é isso. De todo mundo, inclusive o seu, porque um dia, com a construção que a gente pretende fazer, vai que o jogo vira, né? Ser hegemônico, só um campo de pensamento. Esse é o erro. Eu trabalharei para que isso nunca aconteça, para que se cumpra a Constituição e que haja real pluralidade de ideias dentro da universidade. A própria concepção do termo universidade é que haja uma universidade de conhecimento. Todos os segmentos dos campos diversos do conhecimento possam estar presentes dentro de um ambiente acadêmico.
Isso existe hoje? Não existe. Exemplos foram trazidos aqui. É um problema a gente ter um curso de introdução à sociologia que só tem autores de esquerda com temas ligados à esquerda. O problema... Como ele não respondeu nenhuma das questões, ele muda de assunto. Vocês perceberam que ele tá tentando mudar de assunto? Ele viu que deu ruim. Deu ruim falar o negócio da revista, né? Pois é. Não é esse. O problema é haver tema de esquerda? Mas me apresenta um momento que eu já falei isso em qualquer dos meus vídeos, ou mesmo aqui. Eu não disse, porque tem que ter mesmo. Não tenho problema nenhum com que determinadas pessoas, uma bolha minúscula como é a comunista aqui no Brasil, exista. Não pode existir aí, vocês são insignificantes mesmo. E sempre serão, não tenho problema nenhum com isso. Agora, qual que é o meu problema? O problema real de boa parte da população, que eu diria ser maioria, inclusive, que a gente está insatisfeito com a hegemonia de um campo do pensamento dentro da universidade que inibe qualquer construção em sentido distinto. Inibe, inclusive, questionamentos que eu faço que não é no nível de complexidade, eu vou produzir uma historiografia no sentido, ou uma teoria pedagógica no sentido a criticar a hegemonia marxista de determinada corrente. Mas nunca me propus a fazer isso. Minhas perguntas são muito pontuais, inclusive, em sala de aula, enquanto um aluno, dentro do conteúdo que o professor leva para lá. Eu não invento nada, os meus vídeos estão... Imagina, né? O rapaz que quer modificar completamente o funcionamento das universidades públicas no Brasil, inclusive quer a extinção de alguns cursos em específico, e ele não se propõe a pesquisar a fundo nenhum dos temas pertinentes a esse assunto. Tá bom. Estão aí. E por que geraria tudo que gera também ser uma deturpação completa da realidade, né? Estou mentindo. Não acontece. Não, eu duvido. Eu duvido que ele tenha lido Adam Smith. Eu duvido. Tipo, ele cita Milton Friedman, tipo... Eu duvido que ele tenha lido Milton Friedman de verdade, tá? Duvido. Tipo, gente, dá pra ver claramente aqui, é muita preguiça epistemológica, tá? Muita. O que tá acontecendo? Qual que é o temor, então? Não há o que temer, né? A aula não está sendo bem dada, os conteúdos não são os conteúdos que tem que estar presentes. Assim, minoria hegemônica também, né? Me passou despercebido isso daqui. Em sala de aula? Então qual que é o medo? Por que calá-lo? Por que suspendê-lo? Então daqui a gente já tira a conclusão básica de que a minha busca nunca foi essa, os meus vídeos provam isso, e o que o Jones quer é sempre deturpar a realidade do que é o debate, do que é a verdade sobre o por trás. Gente, ele tá chorando muito. Ele tá chorando. Nossa, ele tá quase chorando. Das câmeras, ou na frente das câmeras, quem é extremista, quem não é. A questão é essa. Eu estou o tempo todo tentando ter espaço dentro da universidade. Tentando dizer, olha, não há lei alguma que proíba a minha estada dentro da universidade fazendo o que eu faço. Que é uma fiscalização que todo cidadão, com base no princípio constitucional da administração pública da publicidade, tem o direito de fazer. As atividades da universidade devem ser transparentes. Não adianta dizer que tem uma democracia burguesa que está manipulando as leis aí para impedir uma movimentação de um grupo oprimido. Não, a lei ela está para todos, todos devemos cumprir ela. Só que o problema que eu disse para vocês aqui de base é o artigo 207 da Constituição. Essa autonomia que permite que um estudante que está se comportando tranquilamente, como qualquer outro estudante, só que está exercendo um direito a mais que é fiscalizar, seja completamente perseguido e aos olhos de muitos passe como se estivesse tudo bem. E muitos até coadunem. Confirmem como se isso tivesse correto mesmo. Tem que acontecer isso. E é o que eu sempre pergunto, mas com base em quê? Com base em que legislação? Por exemplo, nesse meu processo administrativo agora mesmo, eu estou sendo impedido, que o processo já está prestes a terminar, né? Essa fase já passou, de voltou o coitadismo, voltou a falar de si. Rolar testemunhas. É um direito absoluto ali, está previsto. Aí a comissão veda, com base em não há pertinência temática. Mas como assim vocês não têm o direito de fazer? Não, mas a gente entendeu dessa forma. Para além da própria norma da UNB, a norma administrativa. Dentro da autonomia administrativa que eles já têm. A norma não prevê isso. E aí a comissão, do alto da sua arrogância, prepotência e poder, vai lá e toma uma atitude como essa. E Wilker, entende um negócio, Wilker. Sabe por que o Jones Manuel ele não tá caindo nessa estratégia sua de tentar tornar o debate sempre sobre você? É muito evidente que é uma estratégia muito pobre de debate você ir para um debate sobre educação, por exemplo,
e você começar a debater a pessoa que está na sua frente. Quando você tentou debater sobre o Jones Manuel, falando sobre a revista em que ele já publicou, esse tipo de coisa, deu ruim pra você. Deu ruim. Então, por isso que o cara não tá debatendo sobre você. Fora também que puta que pariu, né? O debate é sobre educação, velho. O cara só fala dele mesmo. Fato mais básico, tomar conhecimento daquilo do qual eu sou acusado. Eu fui acusado num processo de 1º de novembro e outro de 11 de novembro. Fui notificado em 25 de janeiro. O processo já tinha 400 e tantas páginas. Então o que eu quero não é fazer crítica complexa nenhuma sobre qualquer pensamento dentro da universidade. Eu quero poder apresentar um outro lado e questionar enquanto aluno aquilo que está sendo apresentado dentro de sala de aula. E todos temos o direito de fazer. Quantos minutos? Vocês viram, né? Vocês viram que enquanto ele tava falando, eu fiquei desenhando no caderninho, né? Gente, tem que ter alguma coisa pra me distrair, né? Tem que ter. Não tem condição de eu ouvir esse cara aqui. Não estimula o cérebro suficientemente. Tipo, é muito tedioso. Minuto mesmo? 2 minutos. Tá, vamos lá. Gente, como vocês puderam ver, o Wilker ele não conseguiu responder nada. Ele simplesmente não conseguiu responder. Ele provavelmente não leu o artigo do Domênico Lossurdo que ele citou, ele só leu o título. Ele viu assim, uma revista marxista, eu agora peguei ele. Ele falou que Piaget era marxista, e aí depois disso ele ficou constrangido, ele tá inseguro de tentar ensaiar qualquer crítica à corrente pedagógica, porque ele sabe que vai ficar pior pra ele, porque já foi uma vergonha falar que Piaget era marxista. Então seria mais constrangedor do que já está sendo ele tentar falar alguma coisa. O caminho que ele teve foi falar dele mesmo, foi falar do processo, foi falar que ele é perseguido. A coisa é tão contraditória que ao mesmo tempo que ele diz que a universidade é toda marxista, ele diz que os marxistas são irrelevantes. Peraí, pô. Peraí. Só o FPE? Tem isso mesmo, né? Os comunistas, eles são irrelevantes. Esse tipo de coisa. Mas o mundo é dominado pela ordem mundial dos comunistas. E a universidade também é dominada pelos comunistas. O entretenimento também é dominado pelo comunismo. E o marxismo cultural também, o bolchevismo cultural, toda essa ladainha que surge no seio do supremacismo branco do nazismo, né? Afinal de contas. Mas vamos lá. A universidade que eu fiz a graduação tem mais de 40 mil estudantes, né? Só a FPE, que nem é uma das maiores universidades do Brasil. A USP é maior, o FRJ é maior, a URGS é maior e por aí vai. Então, peraí, o marxismo é irrelevante, os comunistas são irrelevantes, mas eles dominam a universidade, eles dominam a pós-graduação. Eles dominam as instituições de ensino. Então veja, é uma coisa um pouco patética, Wilker. Porque, eu quero falar, eu quero questionar. Falar o quê? Tu tem o quê pra falar, pô? Tu não consegue mostrar conteúdo, tu não consegue mostrar substância. Eu não quero fazer nenhuma crítica complexa. Porque não dá, né, Wilker? Você é muito corajoso, você é muito machão, você é muito valente pra constranger professorinha, pra aperrear professor que passa o dia inteiro trabalhando, pra ficar com o celularzinho gravando, pra ir com segurança, ameaçar. Mas num debate frente a frente, tu tá com cara de choro, tu tá suando, tá um negócio patético. As pessoas estão comentando aqui no chat que tu não responde nada, sabe? Eu te perguntei diretamente, vou falar de mim, vou falar do meu processo. Então, assim, eu acho que isso está sendo muito pedagógico, Will, que é para as pessoas saberem quem é você. E pode ter certeza que uma parte boa dos seus fãs você perdeu hoje, porque até eles estão com vergonha de você. A cara de choro, gente. A cara de choro. Rapaz, todo vermelho. Professor dando bronca em aluno ao vivo, velho. Ao vivaço. Não tem condição, velho. Então é isso, gente. A gente vai ficando com esse corte por aqui. Se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. O debate é feio mesmo, viu? Vocês me avisaram. É muito satisfatório de ver um negócio desse, velho. Eu vou fumar outro cigarro, não aguento não, velho. Sim, nota 10. Cinegrafista do podcast Dois Irmãos tá de parabéns. Que realmente pegou a cara de choro do Wilker Leão em todos os momentos que o Jones Manuel acabou com ele. Tá de parabéns. Tá bastante visível o porquê que o Thiago Braga arregou desse debate.